Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre muda vocal na adolescência. Pessoal, durante a infância não há diferenciação entre a frequência fundamental da voz dos meninos e das meninas. Frequência fundamental é um termo que se refere ao número de vibrações por segundo das pregas vocais. Esta medida é expressa em hertz. Quanto mais alta a frequência, mais aguda é a voz. Quanto mais baixa a frequência, mais grave é a voz. A frequência fundamental da voz é popularmente referida como tom da voz e pode ser mais fino, que é o mais agudo, né? Ou mais grosso, que é o mais grave. Em princípio, pode-se pensar que a muda vocal ocorre apenas em meninos, mas isso não é verdade. O que acontece é que ela é muito mais evidente nos meninos, mas também ocorre nas meninas. Nas meninas, a muda vocal ocorre entre 12 e 14 anos, e nos meninos ocorre entre 13 e 15 anos. A muda vocal é deflagrada pelo início da puberdade. Da mesma forma que ocorre o aumento da estrutura corporal, né, o dito estirão, também ocorre o aumento do tamanho da laringe. As pregas vocais das meninas aumentam em 4 milímetros de comprimento, enquanto a dos meninos aumentam muito mais, até 1 centímetro. Quanto maior o crescimento das pregas vocais, mais grave se torna a frequência gerada. Embora a puberdade se desenrole ao longo de vários anos, o processo de muda vocal dura até 1 ano. Pensando nos músculos em si, a testosterona induz hipertrofia muscular, ou seja, o aumento de miofibrilas nas células musculares. A hipertrofia ocorre paulatinamente, de forma que o comprimento e a massa das pregas vocais aumentam pouco a pouco. As instabilidades de comprimento e massa geram instabilidades na frequência de vibração. Quebras de sonoridade também ocorrem e mudanças na qualidade vocal. Uma das mudanças mais marcantes da muda vocal refere-se ao ângulo da cartilagem tireoideia. Nos homens, é justamente a proeminência desse ângulo que é chamada de pomo de Adão. Nos meninos, o ângulo entre os lados direito e esquerdo da cartilagem tireoidea é de 110 graus, decrescendo para 90 graus nos homens. Nas meninas, o ângulo é de 120 graus, decrescendo para 110 graus nas mulheres, ou seja, a redução no ângulo é maior no sexo masculino, aumentando a proeminência na região anterior do pescoço, a fim de melhorar e acomodar as pregas vocais mais longas. Nos meninos, a entrada na puberdade está relacionada com o aumento da produção de testosterona pelos testículos. Assim, o aumento do tamanho dos testículos e, consequentemente, o aumento na concentração de testosterona circulante são os primeiros sinais da puberdade masculina. Como a muda vocal está correlacionada com o aumento do tamanho da laringe, ela se correlaciona também com o aumento da estatura corporal. Um dos últimos caracteres sexuais secundários que se desenvolvem no sexo masculino são os pelos da face. Por isso, quando o adolescente apresentar uma barba desenvolvida, a muda vocal já deve estar completa. A muda vocal também está sujeita a alterações, ela pode ocorrer de forma precoce, ou seja, antes dos 12 anos de idade. A muda pode ocorrer de forma tardia, ou seja, após os 15 anos. A muda pode ocorrer de forma prolongada, ou seja, ultrapassando os 6 ou 12 meses típicos de duração. A muda pode ocorrer de forma incompleta, ou seja, a frequência da voz pode permanecer aguda demais. A muda pode ocorrer de forma excessiva,
ou seja, a frequência da voz pode se tornar grave demais. A voz considerada adulta é a partir dos 18 anos. Nessa idade, não deve haver mais qualquer resquício de muda vocal e instabilidades vocais típicas da muda. Durante a produção sustentada da vogal A, mulheres e homens entre 18 e 45 anos de idade apresentam uma frequência vocal média de 205 e 213 Hz, respectivamente, o que claramente diferencia os sexos.